Eu preparei rapidamente aqui, é sobre o suicídio inconsciente. Deixa eu regular a câmera aqui direitinho, que eu já sou feio, né? Aparecer torto na câmera e ninguém vai ver. Até o YouTube lá cancela a minha inscrição. A minha inscrição. Hoje está frio, né? Aqui em Uberlândia. Bom, vou falar sobre o suicídio inconsciente, mas antes disso eu vou falar sobre as drogas psicoativas. Eu colhi o material, eu vou falar a origem, né? Porque eu sei, a gente sabe muita coisa, mas eu não sou médico, não é? Então, esses dados que eu vou falar sobre as substâncias psicoativas foram obtidos pela equipe de médicos especializados em dependência química do Hospital Santa Mônica, né? Que foi fundado em 1969, 69, na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo, localizado fica a 10 quilômetros do bairro de Morumbi. A equipe médica especializados em dependência química. Eles me deram esse relato aqui, eu puxei na internet, que eu não sou médico, né? Eu sou espírita. Então eu vou fazer as ligações desse assunto com o espiritismo e com a parte física. A parte física é tenebrosa. Você vai para a sepultura mesmo. Vamos começar pelo cigarro. O cigarro. O tabagismo integra o grupo dos transtornos mentais e comportamentos devidos à sua substância psicoativa na revisão da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. O CID dela é o 10, CID-10, em 1997, e é a maior causa isolada, evitável, de adoecimentos e mortes precoces em todo o mundo. Principalmente, eu que não sou médico, vou falar agora. O câncer no pulmão. Minha tia, por exemplo, o irmão da minha tia morreu já. Tinha que andar com a garrafinha de oxigênio, coitado, no carrinho, na casa inteira, com aquele respirador, por causa do pulmão. Fumou a vida inteira, desde os 15 anos. Enfim. O cigarro é reconhecido como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental, semelhante ao que ocorre com o uso de outras drogas, como álcool, cocaína e heroína. A dependência do cigarro ocorre pela presença da nicotina nos produtos à base de tabaco. A fumaça do tabaco contém mais de 7.000 compostos e substâncias químicas. Estudos indicam que no mínimo 69 desses compostos e substâncias provocam câncer. Agora vamos falar dos psicotrópicos. Apesar do conhecimento por parte da maioria das pessoas, o álcool, primeiramente vamos começar com álcool, aquela cervejinha final de semana, que você acha que é inofensiva, né? O álcool também é considerado uma droga psicotrópica. Ele já não é só uma substância psicoativa, né? Pois ela atua no sistema nervoso central, provocando uma mudança no comportamento de quem o consome, além de ter potencial para desenvolver dependência. Bebum, bebe, não aguenta ficar. Tem uns amigos meus aqui que não aguenta fim de semana, é meia dúzia. Aí vai, meia dúzia é pouco, aí começa a tomar todo dia, tomar uma, duas, aí começa, né? Vamos falar da terceira, a maconha. A maconha é uma planta, eu já falei isso essa palestra, eu já dei no meu canal. Começa com o cigarro, passa para maconha, né? Heroína, cocaína, heroína, depois da morte. A maconha, o terceiro, é uma planta rica em diferentes substâncias químicas, apresentando algumas delas propriedades medicinais. Ela pode ser usada sim. A folha da coca na indústria farmacêutica, na Bolívia, no Peru, nos Andes, é usada para indústria farmacêutica, mas tem os narcotraficantes, que de uma certa forma ou outra eles conseguem aquela planta, né? Porque é uma planta fácil, nasce, ela é uma planta dos trópicos, ela gosta de calor.
Ali, eu não sou médico, mas eu vejo muito na CNN, na BBC de Londres, em noticiário inteiro. A química é outra. Transforma a pasta, bota em tabletes e manda para os Estados Unidos, Europa e todo mundo, enfim. As propriedades medicinais da maconha têm também efeitos psicotrópicos, ou seja, que causam efeitos no sistema nervoso central. Seu consumo, quando comparado as outras drogas permitidas, perde apenas para o álcool e para o cigarro. Tadinho do cigarro e o álcool fica lá em segundo lugar, mas é mortal também. O álcool mata gente. Eu fui policial rodoviário há muitos anos, hoje eu não sou mais. Em média, 50 mil pessoas por ano morrem. Deve ter diminuído o índice, porque a polícia equipou muito, o Código Penal mudou as multas. Hoje uma multa, se você pegar bêbado, acho que é R$ 1.500. Então dói, né? Mas o pessoal não tá nem não. Gente rica paga a multa e entorta o canudo. Fica um ano sem dirigir. Me parece que agora o trânsito, o CONTRAN, provou que se você for pego pela segunda vez, você não dirige nunca mais. Isso é ótimo, né? Agora vamos para os alcaloides. Esses que são os bravos. A cocaína. A cocaína é uma substância, né? A cocaína é uma substância retirada, eu errei aqui, ó, da maconha. Maconha não é plantada, maconha é plantada no Brasil inteiro, é só a folha, né? Ela serve como propriedades medicinais, né? Tem também na Peru, nos Andes, enfim. Agora vamos falar dos alcaloides. A cocaína é uma planta retirada das... A cocaína é uma substância retirada das plantas conhecidas popularmente como plantas da coca. Essa tem demais no Peru, nos Andes, no Chile. No Chile tem um policiamento muito rigoroso, né? O Chile é o primeiro mundo da América do Sul. Mas a Colômbia, Brasil... Porque a planta da coca gosta de altitude, né? E ela floresce mais na Bolívia, né? Então, ela, quando passada por um determinado processo químico, ela é transformada em pasta de coca. Por isso que eu errei aqui na maconha. Em outro processo químico, ela é usada para a indústria farmacêutica, para curar doenças, né? A cocaína é um alcaloide presente nas folhas da coca. Destaca-se por ser um estimulante do sistema nervoso central, que provoca euforia e sensação de prazer. A cocaína é um estimulante do sistema nervoso central e é extraída das plantas da coca. A merla e o crack também têm cocaína em sua composição. A cocaína em pó é geralmente utilizada via intrazanal ou via endovenosa. Eles colocam, já vi em filme, por isso que eu critico esses atores, gente. Não pode fazer esses filmes. Põe na colher ali, põe no fogo ali, no isqueiro mesmo, derrete, põe a seringa e injeta aqui, ó. Injeta aqui, ó. Aí você fica doidão. O olho desse tamanho. A cocaína provoca excitação, melhora o estado de alerta, diminui o sono, provoca a sensação de prazer e autoconfiança. Também pode provocar ansiedade, depressão e paranoia depois que passa os efeitos. Aí é que a onça bebe água, né? Aí você vai acabando o dinheiro, começa a vender as coisas da casa, coisa da mãe, câmera, celular, tudo. Aí acaba tudo, começa a roubar para poder o consumo. É a desgraça do homem, as drogas, o cigarro, a bebida, a maconha, a cocaína, né? Também pode provocar, aqui, a cocaína provoca excitação, melhora o estado de alerta, diminui o sono, provoca a sensação de prazer e autoconfiança. Também pode provocar ansiedade, depressão e paranoia. Apresenta potencial de causar dependência. Seu uso excessivo pode levar à morte por overdose. Você vai injetando, às vezes bota uma dose muito alta, o coração não responde mais. Aí é tarde. A merla
A merla é um subproduto da cocaína. Eu citei a merla aqui, ó. A merla é um subproduto da cocaína, composto por 70%, eles já pegam nos laboratórios, já vão transformar para fazer mais dinheiro, com custo menor. É um subproduto da cocaína. Ele é composto por 70% de folhas de coca e os outros 30% por ácido sulfúrico. Gente, ácido sulfúrico, né? Cal virgem, querosene e outros. É uma droga feita em laboratórios, é uma droga sintética, obtida através da adição de solventes à folha de cocaína, originando um produto de consistência pastosa e de cor amarelada. Essa droga pode ser ingerida de forma pura ou misturada ao cigarro de tabaco ou maconha. Rapidamente a merla é absorvida pelos pulmões, atuando diretamente sobre o sistema nervoso central. Seus efeitos são bastante parecidos aos da cocaína, provocando sensação passageira, muito rápida, de euforia, bem-estar e energia. Os efeitos indesejáveis são diminuição do sono, perda de apetite, redução de peso, psicose tóxica, alucinações, delírios e confusões mentais. O usuário de merla geralmente apresenta a ponta dos dedos amarelados, os olhos avermelhados, lacrimejados e irritados, respiração difícil, tremores nas mãos, irritação e inquietação. Após o período de êxtase, né, após o período que ficou doidão, né, a baixa astral, né, a baixa astral, começa o sintoma da profunda depressão, das alucinações e uma grande sensação de medo. Em virtude da maior busca pelo prazer e para tentar sair da situação de depressão, o usuário procura maiores doses da merla ou outra semelhante, criando um ciclo vicioso. O uso da merla é relativamente fácil de ser identificado, pois a droga é consumida por 80% de rapazes e 20% de mulheres entre 16 e 18 anos. Infelizmente, o tratamento para dependentes da droga é difícil, pois a abstinência da merla leva cerca de 20% dos usuários ao suicídio. Eu vou falar sobre isso, eu estou falando dos aspectos materiais. Eu vou falar dos aspectos espirituais que atingem o perispírito, né? A heroína que é o final. A heroína é uma droga ilícita que causa rápida sensação de prazer, seguida de bem-estar e sonolência. Ela é considerada um opiáceo. Dela faz muitos remédios, paracetamol, Tilex 30, minha mãe toma em doses pequenas, porque ela tem artrose nos dedos. Ela foi pianista durante 35 anos. Então, quando esfria o tempo, vem aqui, ó. E só, eu compro o Tilex, que tem a base de um opioide. Eu compro mais fraco, compro genérico, porque o forte, ela fica tadinha, ela cai. Ela tem 93 anos. Então, a heroína é uma droga ilícita. Ela é considerada um opiáceo, produzida a partir de papoulas, que é uma flor maravilhosa, linda, é uma coisa linda. É uma das flores mais belas do mundo, mas mais mortais. A semente dela é a mais mortal que tem. Ela pode ser usada com dois benefícios, para a indústria farmacêutica e para a indústria dos narcotraficantes, né? Ela é considerada um opiáceo produzido a partir de papoulas, de onde é extraído o ópio, que será transformado em morfina, e depois morfina para usar para hospitais, para dor mesmo. Nas guerras, os médicos usam morfina quando o cara não está aguentando mais de dor. E depois refinado, até ser transformado em heroína. A forma mais comum de se consumir heroína é derretendo o seu pó e injetando a substância nas veias, o que aumenta os riscos de infecção e contaminação por AIDS, porque o pessoal está ali, o grupinho, todo mundo, né? Não dá para comprar outra seringa, só tem uma, lava lá rapidinho, pega a AIDS. Todo mundo quer injetar ali com a colher no isqueiro. Vocês já viram isso em filmes,
A droga também é comumente misturada a outras substâncias perigosas, como a cocaína, e vira uma coisa, vira uma loucura. A dependência química, o uso constante da droga transforma o usuário dependente químico demais, né? Isso quer dizer que a pessoa não consegue conter o vício e acaba afetando a sua rotina, sua vida social, sua carreira, seus estudos, a saúde mental pode ser comprometidos. A dependência química é considerada uma doença crônica pela Organização Mundial de Saúde e não há cura para ela. O dependente necessita de acompanhamento constante, independentemente de estar fazendo uso da droga ou não. A deterioração de algumas áreas do cérebro, o uso da heroína também pode levar o indivíduo a sofrer danos permanentes em algumas partes do cérebro, o que pode afetar a sua capacidade cognitiva. Os efeitos negativos da droga no cérebro incluem perda de memória e da capacidade de tomar decisões, inabilidade no controle de impulsos e problemas de fala e visão. Isso tudo é a heroína que faz. A overdose, né? Além de todos esses prejuízos à saúde, a heroína também pode causar a overdose, que acontece quando o usuário consome grandes quantidades de droga. Ao contrário do que muitos pensam, ela não ocorre somente com os dependentes químicos. A overdose pode ocorrer, inclusive, no primeiro contato de uma pessoa com a droga. No primeiro contato, ela já, por ficar um ataque cardíaco, o coração não aguenta. Ela nunca provou aquele troço forte demais, né? A pressão sanguínea vai lá para cima. Eu não sou médico, mas eu sei disso, né? Os sinais de overdose, né? Que quando os sinais de overdose incluem perda de consciência, confusão, expiração acelerada, vômitos, convulsões, comas. Essa situação pode levar o indivíduo à morte, gente. Leva à morte. Um estudo australiano indicou que 54% das pessoas que injetam heroína frequentemente já tiveram pelo menos uma experiência de overdose não fatal ao longo da vida. Tiveram sorte, né? A importância de procurar ajuda. O uso da heroína é muito perigoso e pode causar diversos efeitos negativos no corpo humano e na vida do dependente químico. Além dela, outros opioides também são comumente utilizados e podem causar dependência química. Alguns deles, como a dolantina e a morfina, podem inclusive ser prescritos como medicamento para tratamento de doenças. Quem faz uso dessa substância precisa seguir restritamente as recomendações médicas para evitar efeitos indesejados. A desintoxicação precisa ser feita aos poucos, para evitar a síndrome da abstinência. Por isso é muito importante que o paciente seja acompanhado por uma equipe especializada e experiente. Apesar de não ser grave, essa condição acarreta grande sofrimento para o paciente. E por isso é fundamental o acompanhamento profissional. Nesse período, o indivíduo sente, né? Nesse período de tratamento, náuseas, dores, ansiedade, inquietação, taquicardia, aumento da pressão arterial, febre. Essa situação pode também levar o indivíduo à morte. A overdose de heroína é um perigo real e muito mais comum do que as pessoas costumam pensar, gente. Vou repetir. A overdose da heroína é um perigo real e muito mais comum do que as pessoas costumam pensar. Um estudo australiano indicou que 54 já falei sobre isso. Dados obtidos pela equipe de médicos especializados em dependência química do Hospital Santa Mônica de São Paulo, né? Esses dados foram obtidos por esses médicos. Então, esse é o aspecto físico, né? Agora eu vou falar no aspecto espiritual sobre essas drogas, sobre o efeito dessas drogas, né? Todo mundo já viu, né? Como eu já falei, vocês acreditam se quiserem, os meus comentários são baseados na obra de Chico Xavier. Eu não vou deixar de acreditar num homem que escreveu quase 500 livros e nunca cobrou um centavo de direito autoral.
Dou tudo para instituições de caridade, né? Não vou deixar de acreditar na codificação de Allan Kardec no ano de 1860 na França, de jeito nenhum. Então, quem faz uso dessas drogas, de todas essas relações que eu disse, estão se suicidando inconscientemente. Assistiram o Nosso Lar? Quem assistiu o Nosso Lar? O médico André Luiz, que ele me permita eu falar essa palestra para o bem, porque ele está no plano espiritual, continua, o trabalho dele é árduo lá, muito mais árduo do que nós, apesar do espírito não precisar de comer, não precisar de beber, o trabalho ele não dorme, né? Vocês assistiram, quem assistiu o filme André Luiz sabe que ele morreu, foi suicídio inconsciente, ele fumava um charutão desse tamanho aqui, e tomava aquela taça de champanhe. Ia para aquelas, nas zonas do Baixo Meretriz, né? Aquelas moças bonitas, rapaz, né? A vida dele, já que quando o médico formou, ele não dava uma consulta de graça. Quem lembra daquela secretária, tadinha, e aquele casal lá? Ele fazia uma cara, meu Deus do céu, para atender eles de graça. Mas não foi por isso que ele morreu, não. Foi por causa do cigarro, ele fumava demais do charutão, né? A bebida. Imagina essas drogas aqui que eu citei. Imagina essa relação de drogas que eu citei aqui, né? Que foi... Esses dados que eu falei foram obtidos pela equipe de médicos especializados em dependência química do Hospital Santa Mônica, da cidade de Itapecerica da Serra, que fica pertinho do bairro do Morumbi, em São Paulo. O aspecto espiritual. Você vai para as zonas umbralinas. Vai para as zonas umbralinas. Vai passar uma boa temporada lá. Para aprender a fazer o uso bom. Você dependente químico, não do narcotraficante. O narcotraficante, esse que vive em mansões em Miami, Europa, aquelas casas maravilhosas, iates, vão habitar mundos pré-históricos. Tirou vidas de jovens, vendendo maconha, vendendo cocaína, vendendo psicotrópicos. Os fabricantes de cigarros, as fábricas de cigarros, os donos, vão para mundos, com toda certeza, vão habitar mundos pré-históricos. Fabricantes de bebidas alcoólicas vão habitar mundos pré-históricos. Ou se não tiver tanto, mas com certeza vão, porque tiraram vida demais. Apesar de nós termos o nosso livre-arbítrio de tomar uísque, a nossa culpa é dividida. Nós não vamos habitar um mundo pré-histórico. Nós vamos para regiões umbralinas, aprender a ter respeito com o corpo físico. O corpo físico doado por Deus. Porque a partir da união do óvulo da mulher com o óvulo do homem, surge o embrião. A partir do surgimento, o espírito é miniaturizado e surge a vida. Nós vamos para regiões umbralinas, quem faz disso, cigarro, bebida alcoólica, drogas, para aprender a ter respeito com o corpo humano, o corpo que foi doado por Deus. É um trabalho enorme pelos trabalhadores do plano espiritual. Envolve uma série de situações, né? Uma série de situações para você reencarnar. E você desfaz isso com um suicídio inconsciente? Tá errado, né? Fora isso, tem o suicídio consciente, que o cara tá cheio de saco, cheio da vida. Se ele tiver uma arma em casa, que a arma é rápida, pá, o cara já cai sem vida. A velocidade da bala é muito grande, ele nem sente eu acredito, nem sente a dor. Ele vai voltar com inchação de cérebro, com problemas mentais. Se ele cortar uma jugular, vai vir com problemas das coronárias. Se ele cortar os pulsos, vai vir com problema das coronárias, do coração. Porque afeta o perispírito. Essas drogas afetam o perispírito. O cigarro afeta o perispírito. O que é o perispírito? O perispírito
é o cavalo que leva, é a carroça que leva o corpo do homem. Se a carroça quebrar, o homem vai embora, tem que procurar outro meio. Ele desencarna, né? Você fazendo mal a si mesmo, como o cigarro, como a cervejinha, aquela cervejinha maravilhosa, fim de semana, só cervejinha com os amigos, tira gosto ali, tá. Mais um aí, desce, dá mais um aí, garçom. São suicídios inconscientes que matam nossos jovens, nossos netos. Então é preciso aprender, e a única forma de Jesus de Nazaré ensina os espíritos superiores, os grandes embaixadores da medicina, tem para mostrar, para ensinar, é deixar você nas regiões umbralinas por bastante tempo, para você ter respeito. Sentir o que é um sofrimento. Porque aquilo ali, aquele umbral, quem assistiu o nosso lá, aquele umbral, aquilo ali é uma coisa horrorosa, aquelas lamas, aquilo é esgoto, são fezes. É um lugar tenebroso. Aquela sede que o André Luiz sentia é uma sede do perispírito. Na realidade, ele não sente a sede. Ele sente a sede porque o corpo físico bebia água. Mas lá você não precisa se alimentar, né? Então você fica... O André Luiz ficou 8 anos no umbral. 8 anos da Terra, né? Porque o tempo na Terra é diferente do tempo do espaço. 1000 anos na Terra não significa nada pro tempo no plano espiritual. Então, gente, minha palestra é de hoje. Mães de todo o Brasil, policiem seus filhos. Não deixe esses sites que mostram aquelas macaquice dançando, aquelas menininhas dançando e tudo. Esses sites da China que os Estados Unidos proibiu, não vou citar o nome porque eu posso ser processado por isso. Mas todo mundo sabe do que site eu estou falando, né? Você grava a gravação, joga lá, dançando, fazendo macaquice, rebolando, mostrando as partes íntimas, assim, com calcinha, com tudo, biquíni, tudo. Mas excita o jovem, leva à prostituição, a engravida, uso de drogas. Por isso que tem que passar pelo umbral. Você vai voltar para o ABC do Espiritismo. Pais e mães, policie os filhos. Não deixe esses anjos caírem na perdição das drogas. E os narcotraficantes, se preparem, porque vão habitar mundos pré-históricos. Mundos que não tem... Não é porque o Geraldo Lemos falou de Quiron. Eu sei, eu já sabia disso aos 14 anos, que existem mundos inferiores. Eu tenho um grande respeito por Geraldo Lemos, né, por Robson Pinheiro. Estou tentando acabar de ler um livro dele, é 790 folhas. Chama Senhores da Escuridão. Depois eu vou ler os Tambores de Angola. Ele fala sobre Quiron, é um mundo pré-histórico. É 10 vezes maior do que a Terra. Lindo, maravilhoso. Tem mares, montanhas. Só que lá habitam os animais de lá. São dinossauros, aquele heptodáctilos, né? Aqueles gigantes voadores com um bicão grande, que pega um animal de 1 tonelada e come inteiro. Vocês vão morar em mundos como esse. Não existe só um Quiron, existe muitos, bilhões de mundos assim. Vocês vão morar em mundos que não tem luz, não tem nem fogo. Então, quando a pessoa morre num mundo desses, elas são comida, eles aproveitam porque não tem comida. É difícil matar um dinossauro daquele, precisa de 100 homens. É muito difícil, né? Então, você vai ser comido, e comer e ser comido muitas encarnações. Narcotraficantes, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Mas eles estão preocupados com isso, não. Não é mais com um velho, feio, barbudo. Mas eu faço um alerta para os pais, né? Para as professoras das escolas de todo o Brasil, para os diretores e diretoras das escolas, proprietárias de escolas, proprietários. Instruam os filhos, instruam os professores, dê aula de educação sobre drogas, não é? É fundamental. Pessoal, essa é a minha palestra de hoje, foi muito cansativa, enche o saco, né? Esse assunto aqui, espero que vocês leiam todo o artigo. Escutem todo o vídeo, porque é importante.
É importante. Vocês querem continuar fumando e andar com a minha irmã é uma séria candidata, e minha irmã fuma um pacote por dia. É uma séria candidata a usar aquele carrinho ali com um tambor de oxigênio pequenininho. Você compra pela internet, hoje acho que já tem esse carrinho até para controle remoto já. Com a mangueirinha, com o negócio amarrado aqui, ó.